Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. É uma das coisas mais que prova nós somos cristãos, é justamente essa questão de fazer o bem, né? Fazer o bem hoje é uma situação que está ficando cada vez mais ausente. É tipo assim, um fogo que vai se apagando, que está se apagando, né? Porque para fazer o bem tem que ter o amor, né? E o amor esfriando, a gente fica com aquela dificuldade de fazer o bem. Fazer o bem, pessoal, nos faz bem. Tem pessoas que começaram fazendo o bem e desistiram, porque, por incrível que pareça, muitas pessoas elas entram justamente não para ajudar, mas para atrapalhar, né? Para ser contra, porque tem gente que nada faz e muitas vezes ela fica interferindo na vida de quem faz, né? No entanto, eu quero dizer para você, não deixe de fazer o bem. Faça o bem, porque o bem vai fazer bem para você mesmo, sabe? Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, quando a gente dá, a gente está cumprindo uma missão, a gente está cumprindo o propósito de Deus, né? Então Deus ele se doa, Deus ele se dá, Deus ele, enfim, sabe? Essa é a visão que a gente tem do reino de Deus. Quem está no reino de Deus tem que se doar, tem que se entregar em prol do próximo, não é? Ou seja, ele tem que gastar a sua vida em prol do próximo, sabe? Porque aquilo faz parte da missão e da comissão, né, de Cristo na terra para a igreja. Então a igreja tem essa missão de fazer o bem, né? De fazer o bem sem olhar a quem. Jesus disse assim, que a tua mão direita não veja o que a esquerda, a direita, enfim. Ou seja, você tem que fazer sem esperar nenhum tipo de recompensa. O problema é que muitas pessoas começam fazendo bem, mas aí elas querem recompensa, elas querem reconhecimento, elas querem ser, muitas vezes, né? Que seu ego seja massageado, como diz a história. Mas muitas vezes você não vai ser, a maioria das vezes você não vai ser, o seu ego não vai ser massageado, você não vai ser recompensado porque você faz o bem, você não vai ser mais amado porque você está fazendo o bem, coisa assim desse tipo. Então meu conselho é você nunca desista de fazer o bem, porque se você for fazer o bem esperando das pessoas a retribuição e o reconhecimento, você vai desistir logo de cara, porque a gente não espera isso das pessoas, né? Porque o ser humano, infelizmente, ele é assim, você tem que fazer a sua parte, tá certo, pessoal? Vamos lá, aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, seja bem-vindo, claro, ao meu canal. Eu queria pedir para vocês assinar o canal, pode ser, pessoal? E também ativar as notificações, eu ficaria muito feliz, tá bom, pessoal? Nós vamos aqui para a palavra. E a palavra diz o seguinte, olha, Mateus 28, 28, quase que não sai. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus está falando aqui, né? Jesus, o maior líder da história da humanidade. Ele dá essa receita. Ele falava ali para os seus discípulos, olha, eu não vim para ser servido, né? Mas eu vim para servir e dar a minha vida pela humanidade, né? Ou seja, um servir sacrificial, uma entrega total, sem nenhum tipo de reserva, né? Ou seja, Jesus veio se entregar por nós. E essa entrega é justamente servir, certo? Porque servir é renunciar a si mesmo. Renunciar ao seu tempo, renunciar à sua vontade, renunciar ao seu eu, enfim, sabe? Renunciar a muitas coisas na sua vida. Por isso que muitas pessoas têm essa dificuldade de fazer o bem, de servir. Por quê? Porque exige de nós dedicação, esmero, muito tempo, muitas vezes desgastes, muitas vezes você não é reconhecido, sabe? Coisas assim. E essa foi a missão de Cristo. E essa é a missão que ele deu para a igreja. A igreja que não entender essa missão de servir, ela não está cumprindo o seu papel, né, como igreja.
Servir é seguir o exemplo de Cristo, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13 e versículo 15. Ali ele fala também da questão do amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse amor que Jesus diz ali, que ele se refere ali, pessoal, é profundo demais. É profundo, porque amar como eu vos amei, preste atenção no versículo. O que é que significa isso? A pergunta é, como foi que Cristo nos amou? Dando a sua própria vida. Ali nós identificamos o amor sacrificial. Entende agora? O amor só se manifesta no sacrifício. Ele deu a sua própria vida por nós. Entendeu agora? E ele fala assim, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Porque que já estava escrito o mandamento. Entende? E por que ele disse, eu vos dou um novo mandamento? Ele está relembrando, sabe? Para não sair da memória de cada um de nós. Para você não esquecer de fazer o bem, sabe? Para você não, a gente não olhar, ver o irmão passando fome, bate nas costas. Deus te abençoe, Deus proverá. Entende? Para a gente não ser feito aquele homem que, diga assim, tipo, aquele homem que desceu, não é? Ali vinha vindo e foi assaltado, e enfim, vinha o sacerdote, olhou de longe, vinha o levita, olhou de longe, entende? E de repente vem ali um samaritano. A missão da igreja é ser samaritano, é socorrer as pessoas, sabe? É ajudar, é ser um braço amigo. Se nós perdermos essa essência, pessoal, nós vamos perder as verdadeiras características de igreja. Entende? Então Jesus fala aqui para que a gente ame, não é? Para que a gente, como ele deu exemplo, nós também venhamos dar o exemplo. Em segundo lugar, servir é um privilégio. Entende? Servir, ser parte, um braço, ser uma mão amiga, ser luz para os que estão nas trevas, ser um profeta, levar uma palavra de transformação, de libertação. Entende? Então é um privilégio você servir, você ser canal de bênção na vida do outro, sabe? Isso tudo é um privilégio para você. Servir traz recompensa eterna. Veja o que Jesus diz assim, ó, em João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Entende? Aí ele está falando aqui, aonde ele estiver, você estará. Significa o quê? Significa que você está fazendo da mesma forma que ele fez, então você vai ter uma recompensa, sabe? Você estará junto dele, né? Vinde possuir por herança eterna o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entende? Aqueles que o serviram, aqueles que foram canal de bênção na vida dos outros, aqueles que imitaram, digamos assim, a Cristo. A palavra dele lá no Salmo 126, que vai levando a semente, gemendo, chorando, mas voltará com alegria, porque a semente se multiplicou, deu fruto. Entendeu? Essa a recompensa daquele que muitas vezes vai chorando, vai passando por situações adversas na sua vida. Servir gera unidade no corpo de Cristo. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ele está falando aqui justamente do serviço mútuo. A igreja promove amor e cumpre o propósito de Deus. E de nos unir como família, cumprindo uma missão proposta e a vontade de Deus para a humanidade. Ou seja, quando nós fazemos o bem,
sabe? A gente manifesta a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Alcançamos as pessoas, sabe? Através dessas atitudes, claro, que Deus fala na sua palavra, tá bom, pessoal? Vamos orar, né, para que Deus nos capacite a viver essa palavra. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, orar e pedir a Ti, Senhor, a essência. Deus, muitas vezes nós abandonamos o primeiro amor, deixamos o primeiro amor, enterramos esse primeiro amor, Senhor. Que o Senhor nos ajude a ser um samaritano, nos ajude, Senhor, a ser um sirineu na vida das pessoas, que essa chama, que essa essência, ela não vá saindo de nós, mas que o Senhor venha aumentar no nosso coração, colocar dentro do nosso coração a Tua bondade, amor, misericórdia e compaixão pelos outros. Deus, tira de nós tudo aquilo que, Senhor, se perdeu durante o tempo, durante a caminhada, durante a trajetória de cada um de nós, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento, mas que essa semente ela possa ser lançada na vida das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Tá bom, pessoal? Que Deus, com o seu Espírito Santo, através de Jesus Cristo, Ele possa, nos despertar para que essa luz que está se apagando, ela se acenda de novo e a gente venha ser sal da terra e luz do mundo. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.